Debaixo dessa canção, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Judas, desse apóstolo do Senhor. A carta de Judas é a carta que antecede Apocalipse. Aleluia. A carta de Judas eu recentemente acompanhei o pastor Luiz Hermínio numa viagem apostólica aos Estados Unidos. Então eu acompanhei alguns dias lá, uma semana lá. E obviamente que enquanto ele ministrava e cumpria a sua função apostólica naquele lugar, segurando a sua mala, fiquei todo o tempo como uma coruja. Não falava, quase, mais os olhos bem abertos. E eu comecei a observar muitas coisas, prestar atenção a muitas coisas. Como eu estava, de alguma maneira, desprovido de algum comprometimento maior, né? Estava o acompanhando. Eu pude observar muitas coisas lá. E eu pude observar que aquela nação, aquele lugar, eles vivem realidades das quais hoje aqui nós sonhamos. E nós brigamos por elas. Nós desejamos que algum partido político se levante e traga à nossa nação aquele modelo de vida social que lá está. E é um exemplo, de alguma maneira, de justiça social. E isso é uma coisa que exala e vocês tocam e vocês barram, é coisas que os teus olhos naturais veem. Mas eu pude, obviamente, perceber outras coisas também. Perceber a respeito da fé que aquela nação um dia já teve em Deus. E como hoje ela se comporta com relação a Deus. Eu pude ver que coisas pelas quais a igreja no Brasil faz campanhas, lá eles têm sem precisar de Deus. Se é que se pode ter alguma coisa sem precisar de Deus. Um carro dos sonhos aqui, lá você compra no preço de uma moto aqui. Um ar-condicionado, se chega numa das nossas casas aqui, a gente celebra para o nosso calor. E lá toda a casa tem um ar-condicionado central, que refrigera toda a casa pelos 365 dias do ano, quer faça calor, quer faça frio. E quando sai todo mundo de casa, eles não desligam. É tão barato que mantém ligado 24 horas. E o conforto e a justiça social lá, ela exala. Mas eu pude perceber que uma nação que já foi uma referência mundial acerca da fé em Deus, já não vive aquilo pelo qual um dia ela foi conhecida. Então, me vi meio que na pele desse apóstolo chamado Judas, quando ele escreve na sua carta, no versículo 3. Nós te damos louvor, Senhor, nesse lugar. Nós nos colocamos debaixo daquela graça, aquela, Senhor, que glorifica só o Seu nome, Pai. Aquela que nos faz forte quando somos fracos. Aquela, Deus, essa graça, Senhor. Oh Deus, obrigado. Versículo 3 diz assim: Amados,
procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação que nos é comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. É interessante nos atermos a esse versículo 3, porque ele tem uma divisória no meio. Ele por uma vírgula, esse versículo é separado entre duas direções. O apóstolo, ele estava numa direção específica. A Bíblia diz que ele se preparou. Ele diz que eu me preparei diligentemente para escrever à igreja acerca da salvação que nos é comum. Se preparar diligentemente significa dizer que ele intentou esforços, preparação, cuidado, e quando ele se preparou todo e sentou na sua cadeira, pegou o tinteiro para escrever algo para a igreja, algo a respeito da salvação que nos é comum. Mas ali, quando estava para começar a escrever as primeiras letras, todo organizado, todo preparado, todo focado para escrever sobre um assunto, a salvação que nos é comum, ele sentiu uma necessidade. O Espírito Santo toma o seu braço, segura o seu braço e diz: meu filho, escreva outra coisa. O que você vai escrever é bom, mas há uma necessidade de você escrever outra coisa. Há uma necessidade de você escrever, a exortar os santos a batalhar pela fé que uma vez por toda nos foi dada. Então a salvação, a fé, ela foi dada de uma vez por todas. Ninguém mais vai receber de Deus novamente uma fé. Deus deu uma fé, Deus deu a fé de uma vez por todas para cada um. Só que a Bíblia diz que ele foi conduzido por Deus a exortar os santos a batalhar pela fé. E você só batalha, você só guerreia, você só luta por algo que tem um oponente querendo tomar de você. Amém? Toda guerra, toda luta consiste em forças contrárias disputando um objeto do desejo. Toda guerra, toda luta, toda competição, ela tem uma intenção de tomar posse de uma situação ou de algo. Ainda falava ontem a respeito do futebol. Quando a gente joga futebol, são duas equipes se gladiando para ter a posse da bola, lutando pela bola. Toda guerra, toda batalha, ela fala de oponentes que se diligenciam, que se entregam na busca de se apossar de algo. E a Bíblia diz que Deus nos deu de uma vez por todas a fé. Então eu não lutei, eu não briguei para ter a fé. A fé foi algo que Deus deu. E aquilo que você ganha, você não luta para ganhar, porque que você ganha de graça. Amém? Deus nos deu a fé de graça, e Deus nos deu a salvação de graça, e Deus nos deu a fé de graça. Só que quando a Bíblia diz que eu preciso batalhar pela fé, então eu descubro que aquilo que eu ganhei de graça tem um adversário e um oponente que dia a dia se diligencia em roubar isso que Deus me deu, que é a fé. Então há uma guerra, há um conflito, há uma luta constante de um mundo invisível, de um exército invisível, de uma força invisível, em busca de capturar aquilo que eu ganhei de Deus, aquilo que você ganhou de Deus, e que é na minha vida o produto maior que me dá a vitória em Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu entendo que há uma guerra e há uma batalha. Então eu entendo que eu perco a fé se eu me comporto de forma neutra com relação à minha fé.
A fé, Deus me deu. Eu não lutei para ter a fé. É algo que Deus me deu. Só que agora, aquilo que me faz vitorioso, que é a fé que Deus me deu, eu entendo que ela pode ser capturada de mim. E a Bíblia diz que eu devo batalhar por ela, guerrear por ela, protegê-la. Então há uma guerra e há uma luta constante nesse sentido, entre a minha e a sua vida. Então eu tive a oportunidade de acompanhar o pastor Luiz Hermínio numa viagem, onde as pessoas já têm como justiça social e como bem-estar conquistas tremendas. Mas aquilo que os faz vitorioso para vencer esse mundo está sendo roubado e capturado, que é a fé naquele Senhor que os deu tudo que hoje eles têm. E pude também conhecer alguns remanescentes que lá estão lutando e batalhando para guardar a fé. E por isso o motivo da nossa viagem, de ir lá para alimentar e sustentar esses remanescentes que ainda que estão numa nação que te incita a uma vida financeiramente próspera ou prosperocêntrica, aleluia. Mas alguns naquele lugar ainda, pelo seu posicionamento, atraíram a unção apostólica, porque entenderam que a maior de todas as riquezas ainda é a nossa fé. E hoje nós caminhamos da igreja brasileira, homens nos púlpitos às vezes, nas televisões às vezes, incitando o povo a ter fé para ganhar dinheiro. E quando eu passo numa nação dessa, eu volto entendendo que eu preciso ter fé para vencer o dinheiro. E uma vez vencendo, Deus pode me dar. Porque a fé que Deus me deu é para vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a fé que Deus me deu, não foi para ser um vencedor nesse mundo, mas para vencer o mundo. A despeito de ser um vencedor nesse mundo, Jesus foi um grande derrotado. Porque nos dias de Cristo Jesus, a parte pior de um homem, a maior derrota de um homem, aquilo que poderia ser considerado o fim pior de um homem, seria morrer no madeiro. Porque está escrito: maldito aquele que morrer no madeiro. E Jesus morre no madeiro, morre como o pior desse mundo. E quando todos olharam e numa visão natural disseram: esse homem é um derrotado nesse mundo. Mas como derrotado nesse mundo, venceu esse mundo. Por isso pôde ressuscitar e colocar dentro de mim uma fé em mim e em você, que morremos para esse mundo, olhando para nós. Alguns dizem é um derrotado. Contudo, dentro de nós temos a fé que vence esse mundo. Aleluia. Eu tenho visto pais cristãos preparando seus filhos para uma universidade, gastando dinheiro, investindo, e alguns batendo no peito e dizendo: meu filho é formado nisso, minha filha é formada nisso. Mas dentro da universidade, nossos filhos estão perdendo o seu bem maior, que é a fé. Sai com diploma, mas sai sem fé. Isso não é vitória. Isso não é vitória. Vitória se você tem o diploma, mas não perde a fé. E as universidades dos dias atuais, a atual sinagoga de Satanás, tem trabalhado mais para roubar a fé dos cristãos que lá estão, do que trazer conhecimento para esse ou para aquele. E quem tem uma visão espiritual sabe o que eu estou falando.
Então o que fazemos? Não colocamos os nossos filhos nas universidades? Não, coloquemos sim, mas tomando água, comendo verdura e tendo uma janela aberta para Jerusalém. Então somos homens e mulheres que ainda vivendo na Babilônia, temos credenciais para reconstruir as ruínas de Jerusalém. Porque essa fé que vence o mundo, a nossa fé, querendo falar sobre a salvação que nos é comum, fui impelido, diz o apóstolo, sentindo a necessidade de dizer para a igreja, meus irmãos, batalhe pela vossa fé, porque esse é o bem maior que nos garante a vitória. A nossa fé. Nós temos uma guerra travada todos os dias. Por isso que Jesus, quando chama Pedro, e Pedro tem a revelação, Jesus diz: Pedro, você tem aqui agora a chave. O que você ligar na terra será ligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando Jesus diz para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, na hora Pedro e os demais que ali estavam já compreenderam acerca de que Jesus falava. Porque quando a gente olha e lê, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, para termos o sentimento real do que Jesus estava falando, precisamos entender a que Jesus se referia. Naqueles dias atuais, as cidades eram muradas, as portas eram de madeira. Quando alguém, às noites, as portas eram fechadas, ninguém entrava naquela cidade. Era como um condomínio fechado. Em tempo de guerra, a cidade ficava fechada. Quando algum exército queria invadir uma cidade, não podia invadir por aqueles muros, que eram muros de pedras, altíssimos, e que passavam carros em cima. Só tinha porta de madeira. Então, em tempo de guerra, se fechavam as portas. Quem aqui já assistiu o filme daqueles bárbaros, com aqueles troncos de árvore tentando arrombar uma porta? Quem sabe o que eu estou falando? Exatamente isso que Jesus estava se referindo. Então, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Pedro entendeu que ele tinha uma chave de autoridade, mas uma guerra começava a ser travada a partir dali. E a partir dali, a igreja passaria não a ser afrontada pelo inferno, mas ela daria contra as portas do inferno. E então as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ela daria nas portas do inferno, entraria no inferno para tirar aquilo que o diabo roubou e tomou, que é do homem. Agora você só entra ali pela fé. Por isso que você agrada a Deus é pela fé. Tem gente que acha que agrada a Deus quando obedece. Não, você agrada a Deus quando você tem fé. Porque quando Deus olha para um homem de fé, Deus diz: esse vai me obedecer. Porque sem fé é impossível você obedecer. A obediência, ela é um produto da fé. Não é um produto da minha conduta moral. Porque para obedecer, você precisa crer. Eu sempre falo, no Brasil, um empresário ou um microempresário, para ele acreditar que se ele pagar todos os impostos, fazer tudo de forma totalmente honesta, e acreditar que ele ainda vai ser competitivo no mercado e ter resultados lucrativos, é preciso de fé. É preciso de fé. Uma mulher tem um marido desviado e lê na Bíblia, e a Bíblia dizer para ela que se ela calar a boca, o marido se converte, é preciso de fé. Claro. Porque todas as circunstâncias, a sua mente, as suas experiências diz o seguinte: falando do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu ficar calado, aí acabou. Aí ele vai achar que eu estou concordando. É preciso de fé para obedecer.
Por isso que, se nos é roubada a fé, não há mais obediência. E se não há mais obediência, não há mais testemunho do Cristo vivo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: não é contra a carne nem sangue que devemos lutar. O apóstolo Paulo, ele não diz que nós não devemos lutar. Ele fala daquilo que contra quem nós não devemos lutar e contra quem nós devemos lutar. A luta é inevitável. Então nós não devemos lutar contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então ele ensina com quem eu devo lutar, mas ele não diz que eu não preciso lutar. A luta é inevitável. Há uma guerra, há uma luta. Por isso que, entre tantas coisas, ele diz: tomai o escudo da fé, para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo fala sobre termos a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Paulo, quando escreveu aos Éfesos, Paulo estava preso. E Paulo era judeu. E Paulo, preso, debaixo de uma cultura grega. Quando se falava de religião, pensava no judeu. Quando se falava de cultura, se falava dos gregos. Mas quando se falava de força, poder e domínio, se falava dos romanos. Porque tanto a religião judaica quanto a sabedoria da Grécia estava debaixo do domínio político e poderio e bélico dos romanos. E os romanos prendem Paulo. E Paulo está preso. E Paulo olha aquele soldado. E Paulo diz: eu não posso sair daqui fisicamente falando. Esses homens são poderosos. E ele olha e contempla um soldado romano. Aquele homem bem equipado. Por isso vence as guerras. Aquele capacete, o escudo, aquela couraça, aquela lança, tudo de ferro, de bronze. Não sei como é, a gente tem uma noção pelos filmes. E Paulo vai escrever à igreja sobre batalha espiritual. Paulo diz assim: a religião, não basta religião. E não basta sabedoria ou inteligência. Precisa ter força. Porque no final o que vence é a força. Então ele começa a escrever aos cristãos. Ele olha o capacete do Romanos. Ele expõe sobre vós o capacete da salvação. Ele olha a couraça do soldado romano. Ele se vestiu da couraça da justiça. Ele olha aquela lança na mão do romano, aquela espada. Ele pega a espada do Espírito. Quando ele vê aquele escudão, que homem que se protege. Ele diz: tomai o escudo da fé, para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. E apagar os dardos inflamados do maligno, Paulo também estava se referindo exatamente a esse contexto, onde as cidades eram muradas. As portas eram de madeira. Quando alguém precisava invadir uma cidade, a porta era o alvo preferido. Então eles vinham com tudo e davam contra as portas. Por isso que em cima havia nos muros os sentinelas, e havia dois grupos de pessoas. Os flecheiros, que quando um exército se aproximava para derrubar a porta, eles lançavam as flechas, matavam os inimigos que se aproximavam. E havia homens com barricadas de águas também em cima. Porque eles não podiam se aproximar porque seriam flechados. Até que conseguiu derrubar aquela porta, morriam todos flechados. Então eles tinham uma estratégia. Eles se viam longe, se afastavam, e de longe eles pegavam suas flechas, seus arcos e flechas, e eles colocavam, embebiam de algo inflamável na ponta da flecha, botavam fogo, e eles lançavam 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100 flechas ao mesmo tempo, para elas voarem e vir com aquelas pontas acesas com fogo e dar na porta, e todas fincando ali ao mesmo tempo, queimavam a porta. E uma vez a porta queimada, então eles entravam com toda a força pela porta, ainda que alguns eram flechados, mas por a porta já estar queimada pelo fogo, eles tinham acesso direto. Então não somente as flechas,
mas eles tinham barricadas de água. Quando uma flecha daquela inflamada pelo fogo acertava a porta, eles desciam a barricada de água, e a água ela molhava e ela apagava o dardo inflamado do maligno. É isso que Paulo fala: tomai o escudo da fé, para que quando na sua mente, que é a porta da entrada da sua vida, dardos inflamados do maligno apontarem contra a sua mente e tentar fazer você pensar algo diferente do que aquilo que a Bíblia diz, então esse escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, e a porta dessa casa continua resistindo e protegendo o que há dentro dessa casa: o Espírito, a fé e a palavra. Há uma batalha e há uma guerra a todo tempo. E nesses dias eu percebo que Deus está nos chamando e nos exortando a batalhar pela fé. Diante de tantos argumentos, comportamentos e filosofias e pensamentos que parece que vão nos querendo corroer a nossa fé, ainda há uma legítima verdade, que é a única da qual nos protege e nos liberta. Por isso que a nossa maior batalha, a nossa maior guerra, e sem dúvida a nossa maior prosperidade, é se termos a fé, se não perdermos a fé. Deus um dia olhou para Jó e disse: Jó era rico e próspero. Deus olhou e disse: sabe de uma coisa? Eu vou dar o dobro do que Jó tem. Então Deus tira tudo de Jó e prova aquele homem. Porque quem tem fé para ficar sem, então tem fé, aprovação de Deus para ter muito. Quem tem fé para ficar sem, tem aprovação para ter o dobro. Deus olhou e viu: Jó sabe ter. Se ele tiver fé para ficar sem, então eu posso dar o dobro. Porque a fé se manifesta exatamente quando as coisas são contrárias à palavra. Deus nos deu a fé exatamente porque Deus sabe que em nossa natureza humana, mais aquilo que nós vimos e ouvimos, somado às circunstâncias e experiências que temos, precisamos da fé para crer numa comunicação contrária à palavra de Deus. Por isso que a nossa palavra, aquilo que falamos, aquilo que confessamos, é ainda a maior arma de proteção, de guardar a fé. Por isso fomos salvos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Porque o testemunho é aquilo que eu professo. Quando Jesus diz em Mateus 10:32, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. A gente reduz isso ao mísero pensamento de que é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Assim como em Romanos 10:9, a gente quando fala que Paulo escreve que é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se alcança salvação. Romanos 10:9 fala sobre isso. Não dá tempo de ler, mas Paulo fala: aquele que crê no coração alcança a justiça, e o que confessa com a boca alcança a salvação. E a gente reduz esse versículo para chamar uma pessoa no culto aqui na frente e dizer para ela aceitar Jesus, e a gente acha que esse versículo se cumpriu. Só que quando a Bíblia fala que é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se alcança a salvação, Paulo está falando de algo que vai muito mais além de que uma pessoa confessar Jesus. Eu nunca confessei Jesus aqui na frente, porque onde eu me converti, não havia essa prática, ou essa cultura, de chamar uma pessoa para confessar Jesus. Quando Paulo fala que é crendo no coração que você alcança a justiça, e confessando com a boca que você alcança a salvação, Paulo diz: tudo que você crê aqui dentro, você já alcançou a justiça. Agora tem coisas que você
crê aqui dentro, você já alcançou a justiça, mas ainda você não salvou aquela situação no estado de condenação que ela se encontra. Deixa eu tentar clarear isso. A Bíblia diz que nós somos, o pastor Jacques leu, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Ok. Eu queria a resposta dos sinceros. Você realmente se sente, eu estou falando de você, sentimento. Se sente abençoado com todas as bênçãos? Não, você crê, mas você sabe que tem áreas da sua vida que você não se sente que foi abençoado, ou que está abençoado, ou que vive abençoado. Porque uma coisa é a verdade posicional, outra coisa é a verdade experimental. Uma coisa é você saber que agora, nesse momento, caiu um dinheiro na sua conta. Outra coisa é amanhã esse dinheiro na sua mão. Esse dinheiro caído na sua conta agora é a sua verdade posicional. Esse dinheiro na sua mão amanhã é a sua verdade experimental. Quando eu nasci de novo, quando eu criei no Evangelho de Jesus Cristo, que perdoou os meus pecados, salvou a minha vida, eu alcancei a justiça de Deus para ser abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é fato, eu estou abençoado. Se alguém tiver olho para ver só o espírito de Juscelio recriado, vai ver que ele está abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Contudo, o poder de decisão e o livre-arbítrio Deus colocou na minha alma, na minha razão. Esse campo de batalha, essa faixa de gás espiritual, esse lugar chamado regiões celestiais, aonde eu fui abençoado com Cristo Jesus, e ao mesmo tempo eu tenho que lutar com principados e potestades que estão ali nas regiões celestiais. As regiões celestiais em Efésios capítulo 1 versículo 3, diz que eu estou ali assentado com Cristo Jesus. Mas no capítulo 6 e no versículo 10, diz que os principados e potestades também estão ali. Há uma faixa de gás espiritual, aonde eu estou em Cristo Jesus, então não há possibilidade de derrota. Mas os meus adversários ali estão lutando para roubar aquilo que eu tenho, inclusive a minha fé. Por isso, como eu me comporto aqui nas regiões celestiais, onde eu fui colocado espiritualmente falando, determina a minha vida. Porque você pode estar ali em Cristo Jesus, mas desativado na sua prática de vida espiritual e cristã. E nesse mesmo lugar, os demônios também percorrem. Por isso que há uma diferença para quem vive uma vida de intercessão e uma prática espiritual. Porque quando um pai de santo, um macumbeiro no centro de macumba, quando ele mata um animal, quando ele mata um sacrifício de uma pessoa, e aquele sangue é cortado, é nesse lugar, nas regiões celestiais que ele entra. Que ele entra para destruir uma vida, um casamento, falir uma empresa. Mas se for a respeito de você e da sua linhagem, nesse mesmo lugar, ele encontrar você com as mãos levantadas e profetizando que sobre a sua casa não, e no lugar de autoridade que você está, pode matar gente à vontade. No meu espírito, eu já fui abençoado. Eu já alcancei a justiça de Deus. Agora, na medida que eu confesso essa verdade, então eu vou salvando as áreas de condenação da minha vida. Por isso que é crendo no coração que eu alcanço a justiça e confessando com os lábios que eu alcanço salvação. Então eu olho para mim e tem uma enfermidade no meu corpo. A enfermidade está no meu corpo. Eu não vou dizer, não tem nada aqui. Em nome de Jesus não tem nada. Não sinto nada. Nós estamos falando de uma fé ignorante. Só que eu tenho uma verdade sobre mim. Que Ele, Cristo Jesus, levou sobre si todas as minhas enfermidades. Essa é a justiça de Deus. Você sabe o que é uma justiça? Quando você crê no coração, a Bíblia diz que você alcança a justiça. O que é justiça?
é o direito. Você praticar justiça com alguém é você dar àquele alguém o que lhe é de direito. Por isso, casamento feliz não é aquele que ama na nossa concepção de amor. Casamento feliz é aquele casamento que pratica a justiça. E na justiça de Deus para o casamento está escrito que o homem dá à mulher o que lhe é de direito, e a esposa dá ao homem o que lhe é de direito. Então uma esposa e o marido não dão um ao outro o que merece, mas o que lhe é de direito. Então está aí a prática da justiça. Você alcança a justiça e você tem direito. Então, quando eu creio no meu coração que Jesus levou sobre si toda a minha enfermidade, no meu coração eu alcancei a justiça de Deus. Sabe o que acontece? Eu tenho direito absoluto sobre essa cura. Só que agora ela está ali ainda. Aqui no meu corpo ainda está esse pedaço do meu corpo numa área de condenação. Só que no meu coração eu já criei, então já alcancei justiça, direito. Agora, na medida que eu confesso a verdade de Deus, eu vou construindo uma atmosfera que tira essa área de condenação para um lugar aonde eu já alcancei a justiça de Deus. Então é onde a cura se manifesta. Por isso que nós cristãos, nós não temos o direito de não perdoar. Porque nós que estamos em Cristo Jesus sabemos que Cristo, à sua morte, perdoou todos. E essa justiça de Deus está sobre mim. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, nos tornando justiça de Deus. Então, pela justiça de Deus, eu estou perdoado. Amém? Só que aquele camarada ímpio, que me persegue, o que mais faz mal, e que quem sabe eu quero odiar, também está perdoado pelo mesmo sacrifício que me perdoou. E eu tenho uma condicional sobre a nossa vida. É importante a gente saber que a nossa liberdade em Cristo Jesus, ela é uma liberdade condicional. A Bíblia diz, quando nos ensina a orar o Pai Nosso, no final diz: porque se não perdoardes a quem me estiver ofendido, os vossos pecados não serão perdoados. E se perdoar, o vosso pecado será perdoado. Então, você sabe aquele camarada que está preso, ele sai todo dia, e mais 8 horas da noite ele tem que voltar para dormir na cadeia. Isso é uma liberdade condicional. Nós é o contrário. Nós saímos para conviver com aquilo que são cadeias e trevas. E conforme nós procedemos e perdoamos, à noite podemos voltar para a liberdade. Por causa da justiça de Deus. Agora, para viver isso, precisa ter fé. Amém? Por isso que aquilo que eu confesso, a minha confissão, ela traz à tona a salvação das áreas que estão na nossa vida, áreas de condenação. Por isso que você pode, quem sabe, um dia sentar na sua mesa e não ter comida. E você vai dizer, não tem comida. Essa é uma realidade que você está vivendo ali, não tem como negar. Mas quando você levanta as mãos, a sua profissão de fé é: eu já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Porque uma coisa é a tua realidade, outra coisa é a tua verdade. Eu posso estar vivendo uma realidade, mas quando eu confesso a verdade, porque a minha realidade não me liberta, agora a verdade liberta. Por isso, na medida que eu confesso a verdade sobre a realidade, então eu tiro da área de condenação, aquela área da minha vida que está debaixo de condenação, eu trago ela à salvação. Por que eu posso confessar e trazer a salvação? Porque no meu coração eu já criei, eu tenho direito, eu já alcancei a justiça. Por isso que eu preciso confessar. Agora eu preciso confessar a palavra de Deus. Amém? Porque eu só posso confessar aquilo que eu alcancei justiça. A justiça de Deus. Porque houve um tempo que as pessoas
Começaram botava um carro, o cara saía do culto, botava a mão no carro de um irmão e dizia: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Tomo posse. Você acha que a justiça de Deus vai dar isso para ele? Agora, se alguma mulher endemoniada levou o seu marido, você pode no seu quarto dizer: é meu, é meu, é meu, é meu. Porque na justiça de Deus ele é seu por direito. Porque nós não estamos falando de confissão positiva, amém? A confissão positiva, isso é coisa da Seixonoe. É verdade. Porque a confissão positiva é a fé na fé. Não estou falando da confissão positiva. Eu estou falando da confissão daquilo que é justiça de Deus e eu tenho por direito. Eu estou falando da fé em Deus e da confissão em Deus. Amém? A fé do Espírito. A fé que te leva a vencer o mundo. Porque, queridos, às vezes as pessoas são instigadas a confessar aquilo que não é a justiça de Deus. A confessar que tem direito sobre coisas que não faz parte da justiça de Deus. E não estão pautadas em amor, estão pautadas em cobiça. Então, às vezes a pessoa, como bem pregou o pastor Jackson, pessoas são levadas a usar o seu dinheiro, trazer no altar, pautado em cobiça e não em justiça. A mesma fé que a pessoa tinha na raspadinha e na cena, é essa mesma fé que ela usa para trazer o dinheiro no altar. Não. Essa fé psicologizada, não falo da fé mental. Eu falo da fé espiritual. Aquela que você professa a palavra de Deus, que lhe é por direito. Se você creu no coração, você já alcançou justiça. A confissão. Por isso que quando Ezequiel, ele olha para o vale de ossos secos, Deus olha e diz: Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um cemitério, ossos secos. Tá, Ezequiel, vou melhorar a tua visão. Então Ezequiel dá uma volta em volta. E agora o que você vê? Eu vejo que está sequíssimos. Às vezes a gente vem para Deus, acha que tem algumas coisas para consertar, e quando se aproxima deles, Deus muda tudo. Por isso que tem a música do vaso novo. Está sequíssimos. Agora nós vamos entrar num processo de restauração sobre isso, Ezequiel. Começa a profetizar e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E enquanto eu profetizava, aí ele começa a mostrar o poder da restauração. Enquanto eu profetizava, não se sabe quantos anos, não se sabe quantos dias ou quantos meses. Nós estamos ali lendo um ato que aconteceu no Espírito, no campo da eternidade. Mas não se sabe, a Bíblia diz: enquanto ele profetizava. Só que profetiza sobre os ossos secos a palavra do Senhor. Uma vez que uma mulher chegou e disse para mim: pastor, você sabe aquele meu filho drogado? Eu disse: não, você não tem filho drogado. Não, tenho. O senhor está achando que é o mais velho, eu estou falando do meio. Eu disse: não, por favor, você não tem um filho drogado. O seu filho pode estar vivendo uma experiência difícil, ele pode estar vivendo um momento difícil, mas ele é santo, ele é puro. Confessa sobre osso seco a palavra do Senhor. Não perca a sua fé. Só que a diferença da casa de uma casa de recuperação, de quem crê no Evangelho, e de uma clínica de recuperação secular, é exatamente isso. Porque lá eles profetizam sobre os ossos secos a palavra do Senhor. Por quê? Porque aquela não é a realidade daquela pessoa. Ou melhor, pode ser a realidade, mas não é a verdade de Deus para ela. E quando eu confesso a verdade de Deus. Alinhamento é você falar e pensar o que Deus fala e o que Deus pensa. Isso é alinhamento, falar o que o céu fala. E eu e você somos filhos de um Deus que quando fala, cria. Por isso que Deus fala para Adão: Adão, dê o nome disso, dê o nome daquilo. Porque Adão tinha um poder de dar nome, nomear as coisas. Por isso que a igreja, quando encontra um morador de rua, é diferente de um kardecismo que vai lá dar comida para o pobre.
A igreja vai lá dar comida para aquele homem, porque não é pobre, para dizer para ele: você não é isso, a verdade de Deus para você não é essa. E renomeia aquela pessoa conforme Deus deu o nome a ela. Imagem e semelhança de Deus ela é. Essa é a verdade de Deus, eu confesso. E a Bíblia diz em Tiago 3:6 ou 6:3, 3:6, fala que quando a língua é liberada uma palavra, ela muda o curso da natureza. Ela muda o curso da natureza. A Bíblia diz que a língua inflamada pelo inferno tem o poder de mudar o curso da natureza. Eu vou repetir. A Bíblia diz que quando a língua é inflamada pelo inferno, tem poder de mudar o curso da natureza. O que é mudar o curso da natureza? Chega para uma goiabeira e diga: a próxima safra você vai dar maçã. E naquele pé de goiaba, na próxima safra, nasce maçã. Teve-se o poder de mudar o curso da natureza daquela árvore. Agora me diga, por favor, se uma língua inflamada pelo inferno tem o poder de mudar o curso da natureza, o que uma língua pelo Espírito de Deus, professando a palavra do Senhor, não tem o poder de fazer? Então não venha me dizer que esse homem desde criancinha tem desejos diferentes. Aqui eu renomeio ele, eu mudo a natureza, eu alinho ele com o que o céu escreveu. Aleluia! Por isso nós não podemos perder a fé, porque só a fé, o testemunho e a confissão da fé, eu creio no meu coração, eu alcancei justiça. Quando esses irmãos jovens saem para o evangelismo, as pessoas veem aquele homem, aquele moço, aquela moça, são pessoas perdidas, são pessoas que não têm mais jeito. Esse é o testemunho de fé do mundo. Quando eles chegam lá, eles sabem a verdade de Deus para aquela pessoa. Por isso que quando chega no ouvido, diz: essa não é vida para você. Tem poder, porque a verdade de Deus sendo professada. Só que quando a coisa aperta, nós confessamos ao contrário. O medo me faz confessar ao contrário. O medo nós podemos dizer que é a fé do diabo. Porque a fé, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Amém? Por isso que você tem uma enfermidade, o pastor ora, você profetiza sobre a sua própria vida, e você traz à existência as células, a vida daquela célula que está morta. Só que no medo, eu confesso ao contrário. Porque o medo, ele tem o mesmo poder de trazer à existência que não existe. Por isso que às vezes uma mulher vai tomar banho, e ela passa a mão no seu seio e vê alguma coisinha meio empedrada, assim: ai meu Deus, minha avó teve câncer de seio, minha mãe, ai só pode ser câncer, ai meu Deus, só pode ser câncer. E ela começa a confessar ao contrário. E no seu medo e a sua confissão, daqui a pouco o exame vem dizer para ela que ela profetizou tanto que conseguiu o que queria. Um dia, Davi, no seu mais auge, momento de santidade e riqueza, e santidade e adoração com Deus, venceu vitórias tremendas, e para mostrar que a vitória não era dele, era de Deus, ele não ousava colocar a coroa e colocar roupas reais. Ele botava um pijama para dizer: eu sou mais um, a glória é dele, a glória é dele. Aquele homem estava na sua perfeita santidade com Deus. A Bíblia diz que a sua esposa ficava olhando e desdenhando dele. E quando chegava em casa dizia: você está igual um homem vagabundo, um sem vergonha que fica se mostrando e aparecendo para essas pessoas. Você quer se aparecer para essa mulherada, vagabundo. E ela profetizava aquilo na vida daquele homem. E ela profetizou tanto que um dia aquele homem não saiu para a guerra, levantou da sua cama, foi ao terraço, viu uma mulher tomando banho, e a profecia da sua esposa se cumpriu. Porque um homem e uma mulher de Deus, quando fala, cria. Profetize a palavra do Senhor sobre o vale dos ossos secos. Sobre ossos secos ouve a palavra do Senhor. Irmão, se só mantendo a fé é que confessamos a palavra do Senhor. Só mantendo a fé, a confissão, meu testemunho, ele alimenta e conserva viva a minha fé. No medo, às vezes chega dia 10, dia 12, dia 15, você olha,
para as contras e já foi. Tudo. Tem mais 15 dias para viver. Aleluia, aqui aperta. Aí tem aquele na casa que diz: não, meu amor, Deus vai dar vitória, Deus é bom, Deus está conosco. Não, não vai dar, está feio, desse jeito não vai dar. Meu Deus, está complicado, amanhã não temos o que comer. E vai indo. E chega no final do mês, milagrosamente se viveu. Mas o testemunho de fé que está sobre aquela casa sempre é de que não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mês seguinte vai viver tudo de novo, até que aprenda a confessar: Deus está no controle. Às vezes a gente confessa tanto ao contrário, que as coisas acabam acontecendo ao contrário. E a gente: Deus, por que isso, Senhor? E Deus olha: se você concordasse com o que eu penso sobre isso, você já não estava aí mais faz tempo. Irmãos, Deus está nos exortando a batalhar pela fé no Senhor. A nossa maior riqueza. Olha aqui, pão. Isso aqui é pão. Isso aqui é um suco de uva. Daqui a pouco nós vamos liberar uma palavra, e vai ser corpo e vai ser sangue. Exorto-vos a batalhar pela vossa fé. Irmãos, às vezes parece que a gente prega até contra o dinheiro. Não, mas a nossa maior riqueza, a riqueza maior do seu filho, é a fé. Tem filhos que passam tanto tempo ouvindo dentro do nosso lar testemunhos contrários. Queridos, pensa você como um pai, como uma mãe. Eu preciso encerrar, mas nem olhei no relógio para não sentir culpa. Pensa você como um pai, como uma mãe. As suas confissões na mesa, as suas confissões em casa, elas vão ser testemunho nos ouvidos do seu filho. Seu filho está com uma prova difícil, tem uma prova para fazer, está difícil. Sabe o que você faz? Vai orar com seu filho. Amém? Seu filho está numa situação contrária, pega, vai orar com seu filho. Apertou uma situação na sua vida, você pega, vai orar, seu filho vê. Amanhã, quando o seu filho estiver num aperto, o que você acha que ele vai fazer? Se cada vez que aperta você vai para o agiota, amanhã, quando seu filho apertar, você pensa que ele vai para onde? Irmãos, ou nós deixamos um legado de fé para os nossos filhos, ou não importa quanto vai ficar na conta corrente deles, nós não deixamos nada. Eu tive agora acompanhando o pastor Luiz Hermínio na América. É a vida dos sonhos, mas sem fé não é nada. E se você quiser mais perfeição, você vai para a Europa. E se eu achei que não tinha fé na América, é porque eu não fui para a Europa ainda. Irmãos, o pastor Júnior, ele está lá no Nordeste, lá no Horto do Salite, para lá com aquele pessoal. Adianta só ir lá levar comida. Irmãos, as empresas do Rio Grande do Sul de calçado invadiram o Norte e o Nordeste. Aquelas pessoas eram pobres, paupérmia. Hoje todo mundo tem carro, tem moto. Eles mudaram a vida econômica daquele lugar. Se morrer hoje, quem não tem Jesus vai para o inferno. Nós precisamos entender que o bandido, o estuprador, o homem socialmente correto e aquele cara muito bonzinho, morrer sem Jesus vai para o inferno igual. O que vai diferenciar é que amanhã tem um estuprador queimando no inferno e uma pessoa socialmente correta queimando no inferno. Se não tem a fé, não temos mais nada nesse mundo. Agora a fé em Deus, no Cristo vivo. Exorto-vos a batalhar pela fé. Vamos orar? Eu não olhei o relógio para não me sentir culpado. Batalhemos pela fé, meu irmão. Aleluia. Fique de pé. Diga para seu irmão: perca tudo, mas não perca a fé. Um dia,
Meu Deus. Um dia, pastor, Jesus ia começar a igreja com Pedro. E Jesus fala: Pedro, o diabo vai te peneirar. Ele falou comigo e me pediu para te peneirar. Eu tenho uma notícia tremenda. Pedro pensou: claro, o Senhor é meu amigo. O Senhor Deus chega para lá para o diabo, conta como é que o Senhor pisou na cabeça dele. E Jesus disse: Pedro, eu deixei, eu liberei. E agora eu vou orar, estou orando ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não estava orando para Pedro ganhar casa e carro. Jesus estava orando para Pedro, ainda que perca alguma coisa, sobre tudo que pode perder, não perca a fé. Eu vou orar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Pedro, você vai ter algumas perdas momentâneas. Eu estou orando para você não perder uma coisa: a fé. Senhor, e as outras coisas que eu vou perder? Pedro, Deus vai cuidar de cada uma delas. Se você não perder a fé, então você guardou o seu bem maior. Em nome de Jesus, levanta sua mãozinha assim. Ore com o Senhor, diz: Pai, Senhor, nessa noite, Deus, eu quero mergulhar nessa palavra tão confrontadora. Tem algumas coisas, Senhor, que a unção que vem sobre nós nos faz pregar, mas só a unção que o Senhor planta dentro de nós nos faz vencer. E nessa noite eu oro para que a vida de cada um que está nesse lugar, a vida de cada pessoa que nos assiste na internet agora, a vida de cada homem, cada mulher do Senhor que agora assiste esse vídeo, eu quero que venha, eu oro ao Senhor que venha sobre essa pessoa uma renovação da fé. A fé, o Senhor não precisa dar de volta, ela só precisa ser recuperada, porque o Senhor nos deu uma vez por todas. Eu oro, Deus, para que todos nós nesse lugar nos levantemos como guerreiros, os batalhadores da fé, aqueles que ainda que percam algumas coisas, não perdem a fé, porque se temos a fé, temos o que precisamos para recuperar as outras coisas que eventualmente perdemos, e por direito são nossas. Contudo, Senhor, se perdemos a fé, perdemos a força da recuperação das demais coisas. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, dá-nos o escudo da fé nessa noite. Pai, aquilo que está roubando a nossa fé, aquilo que está corroendo a nossa fé, nos levanta, Senhor, como Abraão, que enxotava as aves de rapina na aliança que o Senhor fez com ele. Senhor, nos levanta, Senhor, como Abraão, que enxota as aves de rapina que queiram roubar a nossa fé. Pai, coloca um testemunho de fé, um testemunho ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que os pensamentos nos são acusados de forma contrária. Contudo, Pai, quando abrimos nossos lábios, Deus, nos dá uma graça, uma condição de concordarmos com o céu, concordarmos com a Tua verdade, e professando a Tua verdade, crendo nela, resgataremos, Senhor, a Tua vontade no seio do Teu povo. Deus, nós profetizamos em nome de Jesus, Senhor, ainda que muitos, nos sinais dos tempos, perderão a fé. A Bíblia, o Senhor fala que muitos, quase todos, e se quase todos não são todos, nós estamos aqui num clamor para fazer parte daqueles que não são os quase todos. Senhor, guarda-nos a fé, Pai, reaviva-nos dentro de nós, a fé genuína, verdadeira, a do Evangelho verdadeiro, a fé cristocêntrica, a fé onde Cristo é tudo em todos. Em nome de Jesus Cristo, levanta a sua mão assim com a espada do Espírito. Aleluia, levanta como um guerreiro. Diz: Senhor, me faz um guerreiro. Me faz um guerreiro, Senhor. Me ensina a batalhar pela fé. Senhor, quando eu perder algumas coisas, que eu não perca a fé. Quando algumas coisas me forem contrárias, quando tudo que eu vejo, sinto ou experimento me mostrar contrário à Sua palavra, que ainda assim, meu Deus, não me falte a fé nas Tuas verdades. Em nome de Jesus, diga: eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro da fé. Eu sou um batalhador da fé. Oh, meu Deus. Paulo, no final da sua carreira, combati o bom combate. E que mais? Paulo vai morrer, recebe uma revelação que vai morrer. Paulo olha
E Paulo vê: perdi cabelo, perdi força, perdi amigos, perdi irmãos em Cristo, perdi prestígio. Meu Deus, eu perdi tantas coisas. Mas olha, igreja, eu estou indo embora, mas olha o que eu guardei. Olha o que eu guardei. Eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé. Batalhemos pela fé, em nome de Jesus. Pastor Luiz, aleluia. O Senhor não pode falar nem um pouquinho hoje? Irmãos, hoje o Neymar se machucou. Foi uma batalha para botar alguém no lugar. Ah, meu Deus, foi uma correria louca. Vem cá, pastor Jacques, por favor. Que o Senhor ministre a ceia conosco. Guardemos a fé. Os irmãos, me perdoem o horário. Me perdoe. Querido, tome seu lugar. Nós gostaríamos de chamar aqui à frente os obreiros que vão servir a ceia. Deixa o céu vir na terra como nos céus. Deixa o céu vir na terra como nos céus. Pois teu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém.
Deixa o céu vir, deixa o céu vir, deixa o céu vir, deixa o céu vir. Deixa o céu vir, deixa o céu vir, deixa o céu vir, deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Queridos, a fé, como o pastor Célio ministrou ainda há pouco, ela é a chave espiritual que nos dá condições de viver o céu na terra. Na verdade, quando o profeta olha para aquele vale de ossos secos e o Senhor pergunta se naquele cemitério pode se gerar um grande exército, se pode haver vida naquele lugar de morte, ele diz: Senhor, tu sabes. Fé não tem a ver com nós tentarmos encaixar Deus dentro das nossas necessidades e das nossas carências. Fé tem a ver com nós entrarmos em Deus e na sua vontade. Ainda falando de Pedro, quando ele estava no mar e quando eles pensavam que Jesus era um fantasma, quando ele estava se aproximando do barco, a palavra nos diz que Pedro quis ir com Jesus, queria ter com ele, fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo, caminhar sobre as águas. E Jesus fez um simples convite, disse: vem. Quantas vezes nós queremos que Deus venha até nós, mas nós não vamos até Ele? Fé é quando nós saímos da nossa zona de conforto, das nossas estabilidades, das nossas experiências naturais, das nossas crenças humanas, naquilo que é provável, naquilo que é intelectualmente explicável, naquilo que é racional, e nós adentramos além do véu em lugares celestiais, em dimensões de credibilidade naquilo que Deus liberou, ou seja, nós vamos até Ele. Mas de repente, no meio dessa caminhada, Pedro, ele sai desse ambiente de fé sobrenatural, de fé naquilo que não é explicável, e ele acaba adentrando uma fé natural, e por isso ele perece e ele afunda. Nós muitas vezes temos migrado desse lugar sobrenatural, desse lugar divino, desse lugar de convite do céu, e temos ido para um lugar em que nós damos mais valor às nossas crenças, aquilo que é previsível, e por isso que nós perecemos. Quando Jesus fala, Ele cria a condição no reino do Espírito, para que nós possamos caminhar no sobrenatural, e caminhar em busca daquilo que o Senhor liberou, em busca da sua palavra. Isso é fé, e é o que nós estamos fazendo nessa noite. A palavra de Deus nos diz em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos ainda que dormem. Todos receberam? Fique de pé. Isso, lá pastor Juliano, por favor, lá naquele canto. Queridos, o seu pão está no copinho de baixo. Nós entregamos já junto aí o pão e o suco da vide, o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Levante aos céus. Pai de graça, nós apresentamos essa simbologia profética do teu corpo. E por fé nós cremos que estamos participando ativamente dele. Que somos o teu corpo místico na terra. E que, portanto, Senhor, nós nos movimentamos de acordo com aquilo que o cabeça decide. Nós nos movemos de acordo com aquilo que o cabeça acredita. Nós não nos movemos mais debaixo de uma falsa cabeça. Nós não temos percepções naturais e humanas. Mas a partir do momento que nós discernimos o teu corpo, entendemos que o Senhor é quem nos governa. É o Senhor em quem nos dirige, o Senhor é quem nos controla. Portanto, a partir do momento que nós participarmos do teu corpo, assim fizemos, estando parte contigo. Da mesma maneira, Senhor, oramos, consagrando o vinho, que é o teu sangue. A partir do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós temos parte contigo. E nas nossas veias não corre somente o DNA daquilo que nós recebemos como legado ou herança das nossas famílias, como maldições hereditárias, mas a partir do sacrifício da cruz, eu recebo o DNA eterno, da vida eterna, uma partícula de ti, e portanto as tuas características são transferidas através do Espírito para todo o meu ser, e portanto eu sou reflexo de Cristo na terra, e o teu sangue me purifica de todo o pecado. E agora, participando através da fé do teu sangue e do teu corpo, sei que sou um contigo, carne da tua carne, osso dos teus ossos, e tudo aquilo que está em ti está em mim, e tudo aquilo que está em mim está em ti, e somos um só, unânimes, caminhando pela eternidade, cumprindo o propósito do Pai. Por isso nós consagramos e abençoamos. Participai, querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beba do vinho e coma do pão. Você que já participou e que está com as suas mãos liberadas, levante suas duas mãos ao alto e repita assim comigo: eu não me movo por conveniência, eu não me movo por imposição do mundo, eu me movo pela fé no propósito eterno estabelecido no coração do Pai. Eu não me movo por previsões naturais, eu não me movo pela minha cultura, pela minha razão, pelo meu intelectualismo. Eu vivo como justo pela fé e através dela, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus.